E no material de hoje, a gente vai falar sobre Ordfjord, Bisats e Hovudsats. Se esse conceito ainda não está claro para você, já aproveito para avisar. Precisa estar, tá? Tem um vídeo anterior onde eu explico um pouco melhor. Dá uma olhada lá ou qualquer coisa já escreve nos comentários. Fala, não sei o que é isso. Aí a gente vai conversando a partir daí. Mas se para você esse assunto, esses critérios não, esses conceitos já estão claríssimos, vamos embora, tá? Caso contrário, fica aí e aprende um pouquinho mais. Vai que você pega o que é cada coisa. Olha só o que eu trouxe para vocês. Um material que super me ajudou quando eu estava sofrendo com o Woodfield, tá? Na minha época, eu tinha post-its na parede. Então, assim, se você quiser, você pode pegar isso aqui, se inspirar nisso aqui e criar a sua própria estrutura, tá? Isso muito me ajudou quando eu estava começando a produzir texto ou parágrafos sozinha e eu tinha dúvida da ordem das coisas. Lembrando que, às vezes, um sujeito não será necessariamente um termo, um objeto não será necessariamente um termo, uma palavra. Às vezes é um conjunto de palavras que descrevem o subject, um conjunto de palavras que descrevem o object, ok? Então, tenha isso como um guia para você. O que é importante desse material aqui que eu quero que vocês gravem? Rock, Ordfjord, como a gente já falou, subject e verbo. Okay? Omvänd Ordfjord, eu tenho uma frase que começa com tid eller plats. Em segundo lugar vem o verbo e depois o subject. Okay? Basicamente, se você começa uma frase com tid e tem um plats, o plats vai lá para o final. Se você tem na mesma frase que começa com plats, ela irá terminar com o tid. Ok? Isso escrevendo no omvänd Ordfjord. Se você quer colocar os dois juntos, aí você vai usar o rock Ordfjord e o adverbial vai lá para o final, tá? Então, feito isso, definiu ali como você está começando a sua sentença, eu vou para a parte 2, que é juntar esta minha sentença, essa minha frase, com uma outra frase. Se eu estou falando de dois huvudsats, eles serão unidos por meio de uma conjunção. Se eu estou falando de dois bisats, por uma conjunção. Dois elementos iguais, uno por uma conjunção. Conjunção, ok, eller, men, tá? E aí eu vou continuar essa frase. Então, blá, 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 ok, blá, 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 blá. Esse blá, 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 blá tem uma ordem, que é a mesma. Subject, verbo, sats adverbial, object. Agora, se você não está usando uma conjunção para ligar essas duas frases, se a sua frase seguinte é um bisats, você vai começar com bisats em ledere e aí o que muda é a posição do sats adverbial. Veja lá, ó, o esquema de cores, ele é utilizado nessa hora para deixar isso claro. Para você bater o olho e falar, o sats adverbial aqui está no meio do sujeito e do verbo, tá? Então, é isso aqui que pega, gente. A hora que você está escrevendo, aí que você coloca lá um ok, aí você pensa, tá, e agora? É o verbo ou é o sujeito que vem primeiro? Tá, daí você vai certinho, sujeito. Daí, e agora? Tem sats adverbial, vai para lá ou vai para cá? Mas é ok, é conjunção. Então, se é conjunção, é sujeito, verbo, sats adverbial. Eu escrevi after shown no lugar de ok. Então, significa que isso aqui é um bisats.
Então, se é after schon, J. Daí tem status adverbial, verbo, tá? Então, basicamente, é isso. Você tem que pegar desse slide aqui. Dúvidas? Então, neste caso aqui, eu trouxe eles separadinhos, caso você prefira um material mais simples, onde eu tenho aqui Hovudsats, ordem geral, e Bisats, ordem geral. Lembra que eu falei no material anterior que isso aqui é um guia, porque o sujeito, o subject, pode ser a menina brincando de bola no jardim com vestido roxo, jogava, entendeu? Isso tudo pode ser um sujeito. Então, isso é bem importante você entender que isso aqui é um guia. Para frases simples, super funciona seguir a cada item uma palavra. Para frases mais complexas, ele vai te orientar. Então, qual que é a ordem geral do Hovudsats? Você tem várias opções de inledning, considerando que o verbo só vem em primeiro lugar quando for uma pergunta. Fora isso, o verbo não está em primeiro lugar. O sujeito pode mudar de posição, como a gente conversou, e o sats adverbial vem depois do casalzinho verbo e subject, eller, subject, o verbo, ok? E aí o resto. Uma coisa bem importante, dependendo de como você estiver estudando, você vai aprender que a gente tem o verbo 1, o verbo 2 e o verbo 3, tá? Ou que você tem ainda o verbo e a posição da partícula. Porém, alguns autores vão diferenciar isso e vão chamar de verbo 1 finita verbo. Finita verbo vai ser verbo 1 para alguns autores. E aí, nesse caso, o que seria verbo 2, verbo 3 e partícula seria o infinita verbo. Infinita verbo form. Então, só fica assim, esse lembrete, porque às vezes eu estou explicando de uma forma e você ouviu de outra, e aí, para evitar dúvida, então eu já coloquei tudo aqui no mesmo material, tá? Bisats, de modo geral. Então, você tem, de modo geral, um Hovudsats no começo, né, da sua estrutura, e aí você vai entrar com o Bisats inledere, que é sempre a primeira palavra de uma Bisats, e aí continua a sua frase com subject, sats adverbial, verbo, tá? Você também pode começar a sua sentença, a sua estrutura completa com o Bisats e depois o Hovudsats. E aí é só lembrar que, então eu vou fazer um exemplo aqui, tá? Vamos pensar, vou até pegar cores diferentes. Vamos pensar que aqui você tem um Hovudsats e aqui você tem um Bisats, ok? Então você vai escrever Hovudsats seguido de Bisats. O que vai acontecer com esse seu Bisats? Ele terá como primeira palavra um Bisats inledere, tá? Então você tem todo o seu Hovudsats de acordo com essa ordem aqui e Bisats, começando com o Bisats inledere. Se você começar a sua sentença grandona lá com o Bisats inledere continua na mesma forma, em primeiro lugar aqui. Porém, no seu Hovudsats, que vai vir aqui atrás, você já não começa com o sujeito, você começa com o verbo. Aí lembra do que a gente conversou no outro material? Que o verbo continua na posição 2. Se você considerar que na posição 1 vem um Bisats, então aqui é a mesma coisa, tá? Então, tá o resuminho dos dois aqui para você não confundir. Basicamente, o que muda realmente de um para o outro é a posição do sats adverbial.
Aqui eu tenho alguns exemplos, tá? Obviamente, como eu comentei, esses são exemplos, já aí eu trago ali o que cada palavrinha é dentro da frase, conforme eu comentei antes. Não é porque você tem a ordem correta que você vai ter todos os elementos para formar uma frase. Isso é um guia, tá? Por isso que aqui a gente está falando de exemplos. Então, eu tenho um exemplo de um bisats, eu tenho um exemplo de um bisats que vem depois do Hufvudsats. Então, você pode perceber que a ordem de sujeito e verbo continua a mesma, porque você só iria trocar aqui a posição do sats adverbial, mas subject e verb continua na mesma ordem, tá? Afinal de contas, as frases estão estruturadas dessa forma. Obviamente, eu poderia ter começado o Hufvudsats de outra forma, mas nesse caso é para mostrar para vocês que ele não vai mudar a ordem de sujeito e verbo só porque você tem um Hufvudsats e um Bisats. Tá? Eu tenho o Bisats kan komma fore Hufvudsats. Então, aqui o Bisats vem antes. E aí é aquilo que a gente comentou. Ó, a partir do momento que você começa a sua frase com o Bisats, você tem o Bisats, e daí verbo, em primeiro lugar. No caso, se você condensar todo o seu Bisats como um item só, assim como eu já mostrei para vocês no material anterior, fica mais fácil de você entender. É Bisats, tudo isso aqui era o meu Bisats, agora verbo. Por quê? Porque o verbo, posição 2. Ou se você quiser associar de uma outra forma, aí você tem que sempre lembrar que a partir do momento em que você começa com um Hufvudsats, o verbo é o primeiro. Eu acho um pouquinho mais complicado. Afinal de contas, a gente tem que sempre gravar que o verbo é posição 2. Então, para não confundir, eu prefiro associar dessa forma, que o seu Bisats é uma coisa só, tá? Mas aí vai de cada um. Importante mesmo é você lembrar de fazer a troca nesses casos aqui. Temos também o Ordful e Hufvudsats. Então, aqui a ordem normal, né? Conforme a gente já conversou. E o Hufvudsats também pode ser o Rock Udfuld, como o Anvend Udfuld. Então, tudo vai depender de como você começa aqui a sua frase, tá? Coisas bem importantes. Um Bisat sempre precisa ter um subject, tá? Você não pode escrever um Bisat sem o subject. Se você não tem o subject ou não quer escrever ou quer fazer a frase um pouquinho mais avançada, já se referindo ao mesmo subject do Hufvudsats, você pode usar a palavra som, tá? O som funciona como uma referência ao subject do Hufvudsats. Que mais que eu coloquei ali? Tá, que ele é a referência. Tá. E se você tem, por exemplo, ali, ó, quando as duas frases que você tem o sats adverbial de tempo no final da frase, tá? E você precisa organizar os dois, é sempre Platz e depois tid, ok? Nunca tid e depois Platz. Se os dois estiverem juntos, por último, é Platz e tid, ok? Então, desse slide de exemplos, é isso. Dúvidas? Escreve aí. Aproveita, vai. E para fechar, gente, eu tenho aqui essa outra folha também. Eu só compilei, porque esse aqui foi um material que eu fiz, que me ajudou muito. Então, eu resolvi compartilhar com vocês. Eu fiz para que eu pudesse estudar. Tá? Então, eu tinha lá na minha parede quais eram as principais conjunções que eu tinha que usar, quais eram os principais frog words, os principais yelp verb,
e assim por diante. Isso me ajudava muito na hora de de escrever algo e pensar: o que que eu uso para juntar essas frases aqui? Ah, tá, tem você, ok, você. Então, eu só fiz um compilado aqui para que vocês, se quiserem imprimir, tá lá no site, é só baixar, para que isso possa te ajudar também, ou até mesmo só para compartilhar a ideia. De repente, você pode criar o seu, é, e isso super vai te ajudar. Quer dizer, pode te ajudar, né? A mim ajudou. Aqui estão algumas das referências, e eu adoro essa fonte porque ela tem o N ao contrário. De tudo que eu tô falando para vocês, tá? Eu tô sempre pautada em alguns livros, além daquilo que eu estou aprendendo no meu curso atual, mas eu tô trazendo a referência porque eu acho importante. Hoje em dia na internet tem tanto material aí que você nem sabe de onde que o cara tirou a informação. Então, tá aqui, se alguém quiser consultar, esses são os livros. E é isso, gente. Novamente, eu queria agradecer, é, deixar aqui novamente o meu pedido de escrevam suas dúvidas, comentem, tá? Não deixa passar, não sai daqui com dúvida, é, não tenha vergonha de ter dúvidas. As dúvidas são os que nos fazem crescer nesse momento, sabe? É a dúvida que vai te fazer entender melhor a gramática, é a dúvida que vai fazer com que você entenda melhor a cultura. E pergunte o que você quiser. Só pergunta aí, tá bom? Ficamos por aqui hoje e até o próximo vídeo.